A paz do Senhor Jesus, amados. Que bom que a gente está aqui, né? É ou não é? Fala sério. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nossa vida nessa manhã, não é verdade? E nós podemos, então, estar aqui, como estivemos de manhã, adorando ao nosso Deus, louvando, agradecendo, ouvindo a sua palavra, sendo desafiados, né? Sair daqui não só ouvindo, mas desafiados a colocar em prática. Isso é uma verdade na sua vida, amados? Amém. É na minha também. Vamos abrir o Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Amém? Podemos ler? Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amém, queridos? Palavra do Senhor, viu? Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tua bondade e graça. Pedimos, Senhor, que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor tome agora, Senhor, cada mente cativa a Cristo. Deus, e que o ensino da sua palavra venha encontrar lugar em cada coração, Pai. Que o Senhor possa ministrar em nós essa noite, Deus, a sua presença viva e real aqui neste lugar. Ó Deus, nos trazendo alento, consolo, cura, fortalecimento, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, que o Senhor conhece também. Muito obrigada, Senhor. Nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, vou falar um pouquinho sobre esse Evangelho de João, que foi escrito em mais ou menos 80, 90 depois que Cristo já havia assunto ao céu. João estava lá, possivelmente na cidade de Éfeso, onde ele pastoreava. E o propósito dessa carta é enfatizar a verdade de que o Filho de Deus era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por que tem esse propósito de enfatizar essa verdade? Porque nessa época havia ensinos gnósticos, né, várias seitas que diziam que não era possível, né, que Jesus pudesse salvar alguém, muito menos pelo caminho de morte e morte na cruz. Que não poderia ser uma essência boa,
espiritual, vir para um mundo natural que é mau, ser humilhado da forma que ele foi, sofrer daquele jeito e ainda trazer salvação. Então, a necessidade do nosso Deus, que sempre cuida em todo o tempo, né, queridos, de velar pela sua palavra. Nessa inspiração, João, então, escreve, né, para reforçar esse ensino. A teologia nos ensina a doutrina da união hipostática. O que é isso? É que Jesus Cristo, em duas naturezas, divina e humana, que não se fundem, não se alteram, não se separam, nem se dividem, estabelecendo uma só pessoa e uma só subsistência. O que quer dizer isso? O nosso Jesus, 100% Deus, 100% homem. Né? Então, todo o sofrimento que ele sentiu na pele lá foi de verdade. Né? Ele não usou do poder de ser Deus para não passar pelo sofrimento, ao contrário. Ele passou por cada um deles e sabe exatamente o que eu e você sentimos. Então, combatendo, né, esse ensino mentiroso da época, no capítulo 20, no versículo 31, está escrito assim, mas estes foram escritos, tudo que foi escrito no Evangelho de João, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Viu, queridos, a importância de nós estarmos atentos à palavra de Deus, porque em todo tempo tenta-se, né, distorcer o ensino. Há pouco tempo nós ouvimos que a Bíblia precisa o quê? Ser atualizada, né? Porque tem muita coisa que está fora de contexto, que precisa mudar. Afinal de contas, já se passaram muitos anos. Mas o nosso Deus, que é soberano, vela pela sua palavra e a mantém exatamente como ela tem que ser. Não é? Então, olha, só no Evangelho de João existe ali a afirmação, 7 afirmações de que eu sou. É Jesus que diz isso. Ele fala que ele é o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou também o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui onde nós lemos, no versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Israel é chamada de videira lá em Isaías, mas ela falhou como videira. Né? Ela errou, ela pecou, e ela não fez exatamente o que deveria ser feito. Então, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Então, amados, quando se fala eu sou, nos remetemos, então, no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés é chamado para tirar o povo do Egito, ele fala com Deus, quem eu vou dizer que é o meu Deus? Como eu vou falar para esse povo? Qual o seu nome? O que eu vou dizer para eles? E ele fala, então, eu sou o que sou. Né? Que quer dizer uma nomenclatura do nome, Yahvé, o Deus. Então, o eu sou me enviou a vocês. E aqui, queridos, só para a gente entender um pouquinho e lembrar da bondade e soberania de Deus diante do esse eu sou. Né? A teologia nos ensina sobre um nome chamado pericoresis, que quer dizer uma dança harmoniosa. Sabe uma dança de roda, onde ali as crianças dançam? Mais ou menos assim, para você ter uma ideia, essa ilustração é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de uma forma muito harmoniosa, eles se glorificam um ao outro. Né? O Deus que glorifica o Filho que glorifica o Pai, e glorifica o Espírito, e o Espírito eles. E eles dizem que isso na mais perfeita harmonia, em amor e alegria. O que isso quer dizer? Uma união perfeita, uma completude. Deus é, queridos, Ele não existe, Ele é. E antes que existissem todas as coisas, havia aí a Trindade, né, dançando na eternidade a sua completude. Então, Ele não era carente, Ele não precisava de nós, não é isso? Ele era e sempre é Deus. E diante dessa verdade,
Quando nós olhamos para esse lado, vemos essa grandeza de Deus, a Trindade, o Deus eterno, esse amor glorioso, essa dança maravilhosa, essa sincronia de união, ele decide fazer o quê? Incluir a nós nessa dança. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nessa dança harmoniosa de amor, querido, de alegria, Deus decide, por amor, fazer a cada um de nós. Nos trazer para essa dança de relacionamento, de amor, de cumplicidade, de plenitude. Mas só que o homem, num dado momento da dança, ele é seduzido pela serpente e ouve uma mentira que diz assim, olha, você não precisa ficar nessa dança, você pode dançar sozinho, né? Você não precisa de Deus, porque, afinal de contas, você também é Deus. E aí nós sabemos o que acontece, né? A queda, o pecado, a separação, a dor, a tristeza, tudo o que nós vivemos por conta dessa queda. Mas esse Deus harmonioso, esse Deus amoroso, gracioso, rico em misericórdia, ele trabalha para que a obra das suas mãos, que ele tanto amou, não fosse destruída. Ele diz, eu quero de volta. Volta para essa dança harmoniosa, né? Vamos ser plenos nesse amor, vamos caminhar junto. Ele traz, então, a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Nós podemos agora, por meio de Cristo, nos chegar de novo a Deus. Podemos falar com Ele, podemos louvar, adorar, podemos caminhar com o Senhor. E assim, queridos, nós vamos fazendo parte de novo, aqueles que ouviram a sua voz, que o confessou como Senhor e que caminha nessa salvação, aguarda também a plenitude dessa festa, dessa dança, que é a glorificação quando Cristo voltar. Você espera sim ou não? Glória a Deus, está vendo? Eu não espero sozinho. Eu creio nessa verdade. Eu creio que um dia nós vamos estar numa harmonia plena, vendo o Senhor face a face. Então, queridos, olha, um Deus que planeja tudo isso, a sua palavra desde o início vem nos ensinando como é andar com Ele, interagir com Ele, viver como Ele quer que a gente viva. E chegando aqui no Evangelho de João, nessa época, com ensinos distorcidos, ele vem, então, nos ensinando aquilo que Jesus ensinou. E aí, um pouquinho do contexto, antes desse capítulo, ele fala lá no capítulo 12, Jesus nos ensina sobre a sua morte e glorificação. Ele está ensinando para os discípulos que está chegando a hora dele. Na festa da Páscoa, ele dá um exemplo de servo. Vocês querem saber quem é o maior no reino? Aquele que serve. Então, faça como eu estou ensinando. Sirva o outro. E, diante dessa caminhada, ele continua, capítulo 14, ali os discípulos começam a ficar meio que entristecidos, porque ele diz que vai para o Pai. Eles querem também ir para o Pai. E Jesus fala assim, olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Eu vou preparar lugar, e se eu vou preparar, é porque eu vou voltar e buscar vocês. Então, fique firme. E aí, então, Jesus reafirma de novo. Olha, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. O Pai vai enviar o outro para estar com vocês. E aí ele diz assim, olha, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Então, olha, não tenha medo. Creia. Então, Jesus continua, olha, fortalecendo os seus discípulos. Né? E quando chega aqui o capítulo 15... logo no versículo 31 do 14, ele fala assim, olha, faço aquilo que o Pai me ordenou para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Aí ele fala, levanta, vamos caminhar. E aí que no 15, os estudiosos dizem que possivelmente ele estava diante de uma vinha, onde ele começa, então, a ensinar os discípulos, ilustrando mais um ensinamento. Ele está caminhando para a cruz, ele está caminhando para concluir aquilo que ele, junto com o Pai e o Espírito, decidiram que iriam fazer. E aí, quando chega no versículo 1, então, ele fala, eu sou a videira verdadeira.
Então, queridos, tudo isso para nos lembrar, assim como foi para ensinar aqueles discípulos a nós, que existe um jeito de nós andarmos aqui até Jesus voltar. E a gente tem uma tendência miserável de esquecer disso, de querer fazer do nosso jeito. E a palavra de Deus nos chama a atenção e fala, olha, foca, não perde não. Se volta aqui, tem um jeito certo de andar. E uma das coisas que o Senhor vai dizer, então, é que nós precisamos estar firmes na videira. Quem é a videira? Ele diz ali que é Ele. Ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o agricultor. Em algumas versões, o lavrador. E os ramos? Nós somos os ramos. Os ramos eram os discípulos. Nós somos esses ramos. Quando Jesus faz essa metáfora, criou a alegoria, tanto faz, é justamente para falar daquilo que era natural para eles verem ali. Para nós, nem tanto, né? Nós não temos muito contato com uma vinha, mas para eles, sim. Mas também não somos totalmente desinformados, amém? Sabemos o que é uma vinha. Então, esses ensinos, tanto quanto ele foi lá, ele é para nós hoje também. Ele é real, né? Ele é verdadeiro para a nossa vida. E aí, então, Jesus começa a explicar sobre o pai, que é o agricultor, o ramo, que somos nós, e o que acontece quando eu estou na videira e esse pai poda. O que acontece? A videira, a nossa irmã Ivonete tem uma videira na casa dela. Linda, já vi lá. Então, ela precisa dar o quê? Fruto. Do contrário, é só o quê? Só rama. Do contrário, é só planta ocupando espaço. Qual que é a finalidade dessa videira, né? Dessa vinha toda, que somos todos nós? É dar fruto. Então, como é que eu faço para poder fazer o que Jesus está dizendo aqui? Porque ele fala no versículo 4, no 3, ele diz assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecer em mim. Então, queridos, a palavra-chave para nós aqui é permanecer, que é o mesmo que habitar, é estar junto, é caminhar junto. Mas como é que eu faço isso? Uma das coisas que nós precisamos insistentemente, né? E eu vou falar, e você vai falar assim, não, de novo, todas as vezes, todo culto, toda pregação. Não tem jeito de nós permanecermos no Senhor Jesus se nós não conhecermos a Ele. Não é isso? Nós não temos jeito de conhecer a Jesus, de ouvir falar. Nós precisamos conhecer e relacionar. E aí, queridos, como é que a gente faz isso? Por meio da sua palavra. De novo, é isso mesmo, eu tenho que ler a palavra? Tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, tem que aplicar, tem que trazer para a sua vida. É isso, queridos, que abre o nosso entendimento. É isso que nos faz ficar fincados, firmados nessa videira. Né? São disciplinas espirituais. Porque ele está dizendo aqui que o ramo que não dá fruto, ele corta. E esse cortar, quando você vai ver a figura lá da videira, são ramos que às vezes vão crescendo e eles caem. E tombam para baixo, às vezes pegam umidade, né, terra, e ele fica infrutífero. Então, eles precisam lá ir cortar, ou levantar, pegar, tirar a parte que estiver ruim, prender ali na videira, para que ele dê fruto. Então, a intenção não é pegar, arrancar, jogar fora. A intenção é o quê? Cortar o que precisa ser cortado, tirar o que não está deixando dar fruto, vem aqui e amarra aqui nessa videira para dar fruto. E aí, como é que nós precisamos, né, ser cortados para dar fruto, ser podados? Jesus diz aqui que quem poda é o nosso Deus. Né? É Ele que precisa mexer e tirar aquilo que não está bom em nós. E aí você pode dizer assim, mas eu tenho Jesus, eu caminho com Ele há tanto tempo, né?
E até voltar, ele vai continuar te podando, quer você queira, quer não. Se você for filho, filho vai ser podado, vai ser ensinado. Por quê, amados? Porque nós precisamos dar fruto. Quando a gente fala de fruto, antes de falar do fruto aqui, a gente precisa falar de algo que a palavra de Deus nos ensina. O próprio Jesus, em Marcos, capítulo 7, parece que 20, Jesus é questionado a respeito da purificação, do lavar as mãos para se alimentar. E Jesus fala assim, a pureza não está em fazer isso, não. Né? Você come o alimento, vai embora. Né? Porque o que precisa estar limpo é de dentro para fora. E aí, queridos, Paulo, em Gálatas 5,19, ele fala a mesma coisa, praticamente, que Jesus ensina aqui no Evangelho. E aí, quando você olha para isso, você vai ver que todos nós, quando estávamos lá, no império das trevas, e toda pessoa que você conhece que não está em Cristo, tem a sua natureza humana, carnal, algumas coisas que são claras e evidentes. Vamos lembrar? Imoralidade sexual. Sim ou não? Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Hoje eu posso acrescentar aqui nessas coisas semelhantes sem estar mexendo na palavra de Deus, mas com um som mais natural, né? De que a gente do nosso tempo. Pornografia, né? Masturbação e todo tipo de orgias. Coisas que estão a quem está aí na natureza caída, carnal. Jesus diz assim que se nós estivermos nele, nós somos cortados para dar fruto. A parreira, a videira, quando ela tem muita folha, pode estar linda e maravilhosa, cheia de folha verde. Mas é preciso chegar lá e tirar. E podar essas folhas, sabia? Para que entre sol, para que ela seja avivada, para que ela dê luz. Então, nós temos a luz do mundo, não é isso? Sobre nossa vida. Então, a palavra de Deus nos chama a estar na videira. Porque, estando na videira, o Pai poda. Então, queridos, onde precisar mexer em nossa vida, o Senhor vai mexer. Né? Por quê? Porque é preciso que nós tenha fruto na nossa vida, porque o fruto glorifica a Deus. Então, ele fala assim no versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, uma coisa que eu e você precisamos entender é que nós temos que estar em Cristo. Estar firmado na videira. Chamar para si a responsabilidade. Né? Aceitar a poda, ser trabalhado na mão do Senhor. Hoje em dia se conforma muito fácil com o que dizem fora, de que não tem nada a ver, não é bem assim. Deus é amor, e é mesmo, queridos. A Bíblia diz que Ele é. Só o Evangelho de João vai ressaltar o amor de Cristo, o amor de Deus por nós, e nessa dança que eu disse para vocês, de amor, por isso Deus nos fez. É exatamente por isso que existe uma diferença. É que nós precisamos andar firmados, ligados nessa videira, para a glória de Deus. Então, daqui até o versículo 8, do 4 em diante até o 8, ele vai falar, né, para permanecer nele. Para que nós possamos dar fruto, e fruto que glorifica a Deus. E que fruto é esse? É eu ganhar almas para Cristo, é eu trabalhar no reino, é eu fazer tudo o que tenho que fazer e deixar a minha vida exaurida de tantas coisas para fazer? Não. A Bíblia também diz, nos ensina que o fruto do qual ele está falando também está lá, em Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito.
Amados, cada vez que Deus nos poda, Ele nos poda para nos santificar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para que Ele seja glorificado. E o fruto desse Espírito, né, de quem permanece em Cristo, é amor, é alegria, é paz, né? É paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Antes nós andávamos em trevas e o que era natural, a nossa natureza, a obra da nossa carne, era tranquilo. Mas fomos chamados, tirados do império de trevas, trazidos para o reino do nosso Deus, ligados na videira, então está em poda. Precisa trabalhar a nossa vida. E aí, querido, tudo aquilo que está pendente, tudo aquilo que precisa ser podado, o Senhor vai tirar. Como é que Ele tira isso? Eu deito, durmo, amanhã eu estou, beleza, santificando, né, totalmente pronta e é só esperar. É assim? O Senhor trabalha conosco por meio do relacionamento. Ele faz essas podas quando nos coloca no relacionamento uns com os outros. Marido, mulher, pais e filhos, sogras, sogros. Né? Lembra que a carta aos Efésios terminou a exposição na semana passada? E um pouco antes do capítulo 6, nos foi lembrado que cada um de nós que está em Cristo, que nasceu de novo, tem um jeito certo de andar. A mulher, ela precisa o quê? Ser submissa, não é isso? Mulher sábia, que edifica o seu lar. O marido, ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que você deve ser como patrão? Como é que você deve ser como funcionário? A palavra vem ensinando e como é que você deve viver acerca de uma batalha espiritual que existe na sua vida. Onde Satanás sempre vai fazer as armadilhas dele, mas ele nunca é o maioral. Não é? Porque Deus é soberano e Ele só age até onde o Senhor permite. E quando permite é também para quê? Podar a gente. Ou não? O Senhor tem prazer em nos ensinar, queridos, porque Ele nos ama. O amor dEle é verdadeiro. Foi provado por nós, por meio de Cristo. Então, o Senhor sempre vai fazer com que haja fruto em nossa vida. Sabe, queridos, essa coisa de pessoas que estão num relacionamento difícil, com toxicidade, com dificuldade, ela continua empurrando com a barriga. Ela continua deixando para lá e fazendo de conta que, não tem problema. Tem problema sim. O Senhor nos chama ao conserto, a ficar na videira, a trazer luz à sua vida, a conversar com clareza. Então, olha, não existe mudança em nossa vida se não tiver dedicação à palavra e conhecimento do Senhor. Se não tiver vida de oração, se não tiver jejum, se não tiver um propósito definido. Eu permaneço na videira, é Ele que me faz dar fruto. Não é? Ele trabalha em mim, mas eu também tenho que, permanecendo, conhecer esse Deus. E a palavra de Deus é que nos ensina essa verdade. Então, às vezes, o casal está lá com dificuldade de relacionamento, fica um bicudo para um lado e para o outro, ao invés de chamar junto e vamos resolver isso aqui. É na mesa, é diante da palavra. Não é? É orando, é perdoando, né? Um ao outro, edificando, consolando e confortando. Vida prática, queridos. O Senhor nos chama a viver uma vida prática no Evangelho. Se eu digo que sou de Cristo, que estou em Cristo, e nada muda em minha vida, então eu tenho que repensar a minha posição. O que eu não estou entendendo ainda, né? Porque quando nós damos fruto, o fruto glorifica a Deus. Estar firmados na videira, que diz no versículo 7, ele fala assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será. Ele está falando de oração, não é? Oração. Quando eu oro ao Senhor, quando eu estou aqui na videira, firmada em Cristo, a minha oração não é diferente daquilo que Ele me ensina na palavra.
Então, Ele tem prazer em ouvir e responder a minha oração. Então, se você tem alguma dificuldade no seu relacionamento, hoje em dia, até dentro da igreja, infelizmente, a palavra mais rápida que chega é divórcio. Cansei. Não dá mais. Enjoei dele, enjoei dela, vamos embora. Não tem jeito mais. E aí você se volta à palavra de Deus e ela diz o quê? Nunca foi vontade de Deus que o divórcio existisse. Por que ele existe? Por causa da dureza do coração do homem, da mulher. Então, amados, restauração de relacionamento só vai ser possível à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Firmados, fincados nessa videira. Né? Estando em Cristo na plenitude. Crendo, exercendo a fé, fruto do Espírito. Deus, o Senhor pode transformar. Amados, a Bíblia diz que a nossa cabeça é toda bagunçada quando nós estamos no mundo, porque pecado é normal. A gente peca e não acha que é pecado. A gente mente e acha que está tudo bem. A gente vai aproveitar a vida e fala o que tem. A vida é uma só, a gente tem que viver. Maravilha. Aí o Senhor fala assim, olha, eu tiro vocês daí, renova essa mente sua, aprende a me conhecer por meio da palavra, tenha a mente transformada para você viver de acordo com os meus ensinos. Então, tem um jeito certo, queridos, da gente andar. Tem um jeito certo de resolver problema. Dificuldade de relacionamento entre filhos, patrões. Porque a base da nossa vida é relacionamento. Como é que eu vou dizer que não tem jeito? Na força do meu braço, olhando só, eu que estou certo, nunca vou conseguir. Você tem Cristo, está na videira, então você tem um outro jeito de resolver as coisas. Trazendo para a luz, trazendo para a conversa, tendo o fruto do Espírito. E quando você orar e falar, Deus, restaura o meu casamento. Olha lá, Deus, o meu marido, toca o coração dele, Senhor, tem alguma coisa errada ali. Aí você, homem, também fala, Deus, minha esposa está difícil aqui, trabalha a vida dela. É uma oração que Deus tem prazer em ouvir e tem prazer em responder. A questão é, nós estamos na videira buscando a solução certa? Porque só conseguimos a mudança que nós queremos quando estamos firmados nessa videira. Dependente do Senhor, deixando Ele nos podar. Porque Ele diz também, queridos, que ramos que não dão fruto, eles são cortados e lançados onde? No fogo. Está falando também de juízo, né? Está falando aí de pessoas que diz ser crente, 10 anos, 15 anos, e nada de mudança. Quando chegar a hora, o corte, o ramo já foi cortado, está secando. Vai chegar a hora só de quê? Do fogo. Nós não podemos esquecer, né, queridos? Se nós cremos em Deus, cremos também que existe o mal. Que embora Deus é que o domine, que existe céu, mas que existe também inferno. Então, que uma vida de pecado, mas uma vida de santidade. A questão é como é que nós estamos vivendo, né? Como é que nós estamos andando, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, estamos aí na videira? Porque ele nos chama também para permanecer no quê? No seu amor, porque Ele é Deus de amor. Olha o versículo 9 que diz assim, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecer, queridos, no amor de Cristo envolve um desafio, porque envolve obediência aos mandamentos. Viver de acordo com a vontade de Deus, com seus ensinos. Não dá só para ler, dar uma lidinha na Bíblia e falar, eu já li a Bíblia hoje. Eu preciso ler e obedecer aquilo que está sendo ensinado. E assim eu permaneço no amor de Deus. E como é que eu permaneço no amor de Deus, queridos? Amor não é só o coração que eu faço, e nem a fala do eu te amo. Muitas vezes, esse amor, permanecer nele, é fazer aquilo que você não quer fazer para o outro. É abençoar a vida do outro, é se prontificar, é sair da sua zona de conforto e estender a mão para o outro. É estar pronto a perdoar a ofensa do outro.
Às vezes tem lá que só uma pessoa é convertida, e às vezes a batalha é muito grande, porque ela é criticada, ou às vezes enfrenta dificuldades. E aí, diante daquilo que você já conheceu de Cristo e está na videira, você escolhe. As pessoas podem te ofender e falar o que quiser, mas quem é que decide se isso entra para a sua vida ou não é quem? É você. Está firmado na videira? Você vai bater boca, discutir e virar aquele alvoroço? Não, quer dizer, você é outra pessoa. Você tem fruto do Espírito em sua vida, então você é aquele que chama para o diálogo. Você é aquele que se cala quando for preciso. Você é aquele que está pronto a caminhar ali a 2ª milha. Estar na videira tem mudança de vida. Por quê? Porque esses frutos glorificam ao Pai. Servir uns aos outros com humildade. Sabe, ter ali a mão pronta, estendida, porque Jesus fala assim, olha, agora não é mais como servo, mas como amigo. Eu falei, ensinei a vocês tudo sobre o Pai. Intimidade, a amizade calorosa que caminha junto, que avança junto. Permanecer no amor de Deus. Porque o nosso exemplo é o próprio Cristo. Ele fala no versículo 12, o meu mandamento é este, amais uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. O Senhor Jesus deu a sua vida para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então, o que nós precisamos? Estar fincados nessa videira. Andar junto. Avançar na nossa vida, na nossa disciplina, no conhecimento do Senhor, no guardar a sua palavra. Quer dizer, ninguém dá fruto se não estiver em Cristo. Não dá para ler a Bíblia só domingo, quando vem, de vez em quando, só folhear. Eu preciso saber o que o Senhor quer de mim. Eu preciso conhecer o seu mandamento. Eu preciso entender que quando ele fala assim, você tem que perdoar, mas de novo. A pessoa já pisou na bola tantas vezes. E você precisa conhecer que Jesus falou assim, 70 vezes 7. Tantas vezes quanto for necessário num dia. Mas se eu não sei dessa verdade, como é que eu perdoo? Não, eu sou... Não, foi eu que fui humilhado. Não é? O egoísmo grita. E a gente quer viver à mercê de nós mesmos. E aí não entramos nessa dança amorosa, alegre, completa, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos chamou para ela, queridos. O fruto do Espírito em nós. Amor. Permanecer no amor. Nós podemos amar o Senhor. No versículo 11, ele manda a gente também permanecer em alegria. Porque ele fala assim, olha, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja plena. Então, é só se acontecer coisa boa comigo? É só se eu ganhar muito dinheiro? É só se eu tiver com muita saúde? Queridos, a alegria que a palavra de Deus diz é fruto do Espírito em nossa vida. Exatamente por saber quem nós éramos e quem nós somos agora. E para onde nós iremos. Permanecer nessa alegria. Apesar das adversidades. Apesar das dificuldades que a gente vem enfrentar amanhã ou depois. Você vai ter momento de dificuldade, sim. Vai ter tribulação, tristeza, angústia. A questão é, o fruto da alegria que está em você, ele precisa sobressair as adversidades da sua vida. Não é isso? A fé que o Senhor nos deu, o conhecimento da palavra, a sua oração diante das adversidades, a sua fé que é renovada e fortalecida para você ir avante, a ousadia de chegar ao Senhor e orar conforme a vontade dEle, na certeza de que Ele está no comando dessa situação. Sermos alegres, estarmos em Cristo de verdade, uma alegria constante, apesar de.
O salmista disse para a gente, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse choro que pode durar uma noite, queridos, são as nossas adversidades, sim. E chorar faz parte, sim. Entristecer faz parte, sim. São as emoções que o Senhor nos deu. Mas você está na videira? Então você tem alegria. Porque você tem promessa. Porque você já foi grandemente abençoado. Porque se você trouxer à memória as bênçãos do Senhor, tem gratidão no seu coração. Então tem esperança, tem alegria para prosseguir. Porque a nossa alegria, ela precisa ser constante em Deus, não nas adversidades. Por quê? Porque o mundo já foi, né? Ele vai acabar, queridos. Tudo isso vai ficar. Andamos aqui, temos comunhão e glorificamos a Deus enquanto estivermos aqui, mas certos de que um dia o Senhor Jesus voltará. E que tudo será pleno, a dança completa, sabe? Aquela brincadeira de roda, em que você vai se alegrar, e adorar, e glorificar, e bendizer o Senhor. E ter aquela leveza de saber que não tem mais choro, não tem dor, não tem pecado, não tem angústia, não tem morte. Glória a Deus. Eu tenho razão suficiente para me alegrar em Deus. Tenho ou não? As dores vão passar, queridos. O choro vai passar. O Senhor renova sobre nós sua misericórdia, nos dá outra oportunidade. Precisamos consertar a nossa cabeça, sabe, para não ficar alienado às coisas, ao sistema do mundo, ao que dizem para nós. A palavra de Deus é a verdade. Os discípulos foram limpos pela palavra. E ele fala assim, no João 17, santifica-os na palavra. Por quê? Porque a sua palavra é a verdade. Entende, amados, que nós temos que estar cada dia mais firmados nessa verdade. Alegre-se, porque você foi escolhido. Alegre-se, você está aqui nessa noite, o Senhor te chamou para estar. E se nessa noite Ele vai podar alguma área da sua vida, é porque Ele te ama e quer que você dê mais fruto ainda. Olha, pela a questão da videira, da vinha, é podado um ramo que já está dando fruto. E por que ele é podado? Para que ele, na próxima safra, ele dê mais fruto. Então, às vezes, você fala assim, Deus, a coisa não podia acontecer uma de cada vez, não. Não é? Vai acontecendo uma seguida da outra, e você fala, parece que acontece tudo junto. Tem poda do Senhor aí, queridos. Então, é para que você glorifique a Deus. É para que você dê fruto. E não é fruto qualquer, né? É fruto que permaneça. Então, permanecer em Cristo, permanecer no seu amor e permanecer em alegria. Aguardando até o dia da sua volta. Quando Jesus fala isso para os discípulos, eles estavam apreensivos, estavam inseguros, estavam sonhando com o rei que restauraria Israel. E Deus vem ensinando sobre o reino, sobre o que fazer. Esse Deus não mudou, não, queridos. Ele continua sendo esse Deus soberano. Nós somos discípulos e Ele continua trabalhando em nossa vida. Versículo 16, ele diz assim, olha, não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, o fruto que permaneça. Então, nós só amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. É o Senhor quem faz tudo, inclusive nos ajudar a permanecer na videira. A questão é que, às vezes, a gente sai da dança e acha que pode resolver sozinho. E não podemos, e não conseguimos, porque Ele nos fez para andar junto, em comunhão.
Então, fortaleça a sua fé, querido, na comunhão com o irmão. Fortaleça na videira a partir das disciplinas que você sabe que são certas fazer. É fácil. Nem, se a própria Bíblia diz que não é, eu vou dizer que é fácil. Eu compartilhei de manhã e falo de novo. Eu ouvi um pregador dizendo que pregar é mais fácil do que orar. Eu não acho, não. Pregar é difícil também. Mas pregar, ele diz assim, você estudou, você orou, você norteou o seu sermão, você vai seguindo, você vai começar, tem um meio, desenvolve, tem um fim. Mas a oração, você se prontifica a começar a orar, vamos aqui nós dois juntos orar, um casal aí, um devocional, e comece, daí a pouco, começa a orar e a cabeça vai para onde? Lá para o trabalho, para a coisa que tem que fazer, a mulher que tem que cuidar do filho, o marido que tem que isso, a conta que tem que pagar. É verdade ou não? Então, nós temos uma batalha ali no início para manter. Agora, se eu estou na videira, ele diz que fica mais fácil em termos de ter certeza de que ele está pronto a nos ouvir em tudo que nós pedimos em teu nome. Então, oração, você tem que ter disciplina. Você tem que lutar para poder manter essa vida de oração, porque ela te leva a falar com Deus, e não é porque Ele precisa, não. É porque eu e você precisamos ouvir as nossas orações. Nós precisamos, sabe, ouvir a nossa voz, para exatamente ver o que nós estamos colocando diante de Deus. Ouvir exatamente se o meu pedido está coerente com a sua palavra, com a forma de caminhar. Então, olha, eu não só chamei, eu não só escolhi, eu escolhi para que você vá. Vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Por quê, amados? Porque ele diz que nisso o Pai é glorificado. Então, família que estuda a palavra, que ora, que jejua, mas que na poda admite, tem pecado ali que precisa ser arrancado, tem mudança precisando ser feita, ainda tem inveja precisando sair, ainda tem egoísmo imperando, não é? Ainda tem confusão, fofoca, ainda tem facção ali, ainda tem coisa que precisa. Deus não é visto, não é glorificado nessa situação. Mas tem família que persevera. Você vê a luta, você caminha junto, você prontifica. E você vê a pessoa, apesar de toda a dificuldade, firme caminhando. E quando você olha, Deus está nesse negócio, não tem como. Apesar de todas as dificuldades, a gente vê Deus fazendo. É isso que a Bíblia está dizendo, que Deus é glorificado em nossa vida. Quando nós andamos, né, perseverantes, aliados, firmados na videira, Jesus vai nos ajudando e nós vamos avançando. Amém? Talvez você possa estar aí pensando, né? É como dar fruto. A Bíblia diz que é permanecendo na videira, porque aí ele permanece em nós. E assim, o Espírito de Deus trabalhando em nós, por meio do Pai que nos poda, nós vamos dando fruto, e fruto que glorifica. Para eu saber se eu estou dando fruto, o que eu tenho que fazer? Perguntar para alguém? Para saber se eu estou dando ou preciso melhorar alguma coisa, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que eu preciso examinar a mim mesmo. Eu preciso buscar no Senhor. O salmista diz lá no Salmo 27, ele fala, uma coisa eu pedir ao Senhor. Ele só pediu? Ele diz que pediu, mas é isso aí. Buscar. Aquilo que é para você fazer, é você que vai fazer. Você está firmado na videira? Está em Cristo Jesus, buscando orientação e direção na sua palavra, orando ao Senhor. Então, sair fora dos sites pornográficos é você. Consertar a sua vida de relacionamento um com o outro, perdoar, avançar na caminhada é conosco. Por que eu posso fazer isso? Porque Cristo me deu livre acesso.
porque eu estou firmado na videira, então eu posso ir, eu posso fazer aquilo que a palavra de Deus me orienta, e não é vergonha nenhuma. Ao contrário, nisto o Pai é glorificado. Então é viver nessa verdade, não é na verdade do pastor, do fulano, é na verdade da palavra. Então, permanecer é o convite para nós nessa noite. Você tem permanecido? Ou você está tentando ainda? Porque tentar, ele disse assim, que sem ele nós não podemos fazer nada. Não somos nós que escolheu, foi ele que nos escolheu. Então, tenha a vontade e soberania dele, tenha a sua bondade e graça, tenha o seu amor e tenha a nossa participação de ficar firmados nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos. Porque ele diz que permanecendo no amor, nele, como ele permanece no amor do Pai. Permanecendo nele, sendo tratado, trabalhado. Cada luta que vier, colocada diante do Senhor. Para a glória de Deus. Para que você dê fruto e fruto que permaneça. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que nesse momento de oração,